Se a Fórmula 1 na Band dá metade da audiência que dava na Globo, por que a gente fala que é um sucesso? Nesse vídeo eu explico isso em 5 motivos. Muito bem, pessoal, no último fim de semana a Band fez história com a transmissão do Grande Prêmio de São Paulo, antigo Grande Prêmio do Brasil, disputado no circuito de Interlagos, conseguindo aí uma média de 7 pontos no Ibope, chegando a liderar por quase meia hora em relação à Globo, e isso num domingo em que a Globo chegou a ficar em 4º lugar com o seu programa Zig Zag Arena. Com isso, muita gente já considerou aí a Band como um verdadeiro sucesso da Fórmula 1. Eu já considero há muito mais tempo, não precisou para mim liderar no Ibope para eu considerar um sucesso, mas muita gente se pergunta, se dava 14, 15 pontos quando era Grande Prêmio do Brasil na Globo, se dava 9, 10 pontos de manhã, por que agora, que dá metade da audiência, a gente fala que é um sucesso, que foi muito bem sucedida, que foi uma coisa incrível? Nesse vídeo eu vou explicar por quê. Começamos falando sobre as cotas vendidas. A Band comercializou a Fórmula 1 com a Claro, com a Heineken, com a Philco, com o Banco do Brasil, e nessas cotas a gente tem que levar em consideração o seguinte: a emissora não paga pelo direito de transmissão da Fórmula 1, ela faz um esquema de divisão de receitas com a Liberty Media, que é quem vende os direitos de transmissão, e com isso está tendo uma experiência muito lucrativa. Ela não tem aquela mesma obrigação que um SBT quando compra a Libertadores, ou a Record quando compra os estaduais tem, de vender todas as cotas para tentar não ficar no prejuízo. Pelo contrário, ela tem um projeto que dá tranquilidade desde o começo e conforme as cotas são vendidas, a grana vai entrando tanto para a Band quanto para a Liberty Media. Inclusive, a informação que foi publicada pelo Gabriel Wacker ainda no All Sport no começo do ano é de que cada cota estava valendo aí 20 milhões de reais. Por aí a gente já tem uma ideia de que a Band está podendo ter uma operação bastante lucrativa. Afinal de contas, os custos que a Band tem basicamente são para manter a Mariana Becker e a equipe que tem viajando o mundo por aí, porque o sinal já vem pronto, não tem grandes custos, é a mesma coisa que acontece com a Libertadores no SBT e agora também com o Carioca e o Paulistão na Record. Não precisa gerar imagens, sai tudo mais barato. O nosso segundo tópico é sobre as audiências estarem bem acima das médias normais da Band, porque esses 4 pontos que a Band sempre marca na Fórmula 1, 3,5, 3,6, arredonda para 4, representam um público que a Band está fidelizando corrida após corrida, mas também patamares que a emissora praticamente só consegue alcançar com o Datena, com o Jornal da Band em dias muito bons, com o Masterchef quando dá muito certo, com o futebol atualmente, só final de campeonato feminino entre Palmeiras e Corinthians, que foi o Brasileirão que rolou agora em 2021, porque campeonatos de base, campeonato alemão, não conseguem chegar perto da audiência que dá a Fórmula 1 nas corridas. Muita gente fala que os treinos classificatórios vão mal na Band, porque fica entre 1,5 e 2 pontos. É essa audiência que o campeonato alemão normalmente dá. Quando tem um jogo muito bom é que pula para 3 pontos, para você ter uma ideia de quanto a Fórmula 1 está se consolidando e de quanto a Band está conquistando esse fã de automobilismo. E vale a gente considerar também que nos horários tradicionais das corridas, que em sua maioria acontecem aí nas manhãs de domingo, a Band mal conseguia passar de 1 ponto com a sua grade normal. Então imagine você ficar ali sofrendo para arredondar 1 ponto e de repente vem um evento na sua grade que você está pagando basicamente parte das cotas que você recebe e começa a dar 3, 4 pontos, às vezes pico de 6. Realmente é um negócio muito bem sucedido para a Band. O nosso terceiro tópico que explica o sucesso da Band foi a montagem de uma verdadeira seleção para cobrir a Fórmula 1 em 2021 e em 2022. Para começar, o Sérgio Maurício, que era a voz da categoria no Sport TV e que ganhou um espaço muito merecido agora como narrador titular da categoria mais importante do automobilismo no mundo aqui no Brasil. Não preciso nem falar sobre Reginaldo Leme, um dos maiores, se não o maior comentarista de automobilismo que existe no Brasil e que teve essa sorte, porque tinha saído da Globo no final de 2019, não comentou a temporada inteira de 2020, foi para a Band fazer a Stock Car e acabou ganhando de presente aí a volta ao mundo da Fórmula 1. Mariana Becker também era a repórter da Globo que já estava viajando o mundo acompanhando a Fórmula 1, basicamente só trocou a canopla do microfone e, claro, ganhou muito mais espaço para trabalhar, para fazer as suas entrevistas exclusivas. O seu material é muito mais aproveitado no Jornal da Band e em outros programas da casa do que eram na Globo, por exemplo. Nos comentários, destaque aí para o Felipe Giafone, que era uma cria da Band como comentarista de automobilismo, mas que tinha feito um bom trabalho na Globo em 2019 e em 2020. O Max Wilson também tem se mostrado um bom nome para as transmissões, enfim. A Band conseguiu conquistar o fã da Fórmula 1 de um jeito que em 2021, nessa época que a gente vive que as pessoas odeiam os jornalistas, xingam os jornalistas nos estádios, na internet, não se tem mais paz para ser jornalista na internet, essa galera da Fórmula 1 foi ovacionada em Interlagos. Imagine só, Sérgio Maurício teve o seu nome gritado no Autódromo de Interlagos e aí a gente pode dizer,
É um sucesso ou não é? E aí que a gente passa para o quarto item, porque essa é a melhor transmissão da Fórmula 1 nos últimos 27 anos, com certeza, desde que Ayrton Senna da Silva morreu no GP de San Marino em 94. A Globo aos poucos foi largando, ela tentou manter ainda, tentou transferir aquele ufanismo que existia com o Senna para o Rubens Barrichello. Eu considero que prejudicou muito a carreira do Rubinho com isso, porque ele não tinha carro para ganhar em 94, em 95, em 96, nada disso. Só foi ter um carro para competir de verdade em 2000 na Ferrari, mas aí ele era piloto número 2 do Michael Schumacher, não tinha nem o que fazer. Depois veio a era do Felipe Massa na Ferrari, com os 2 grandes prêmios do Brasil que ele ganhou em 2006 e em 2008, o quase título naquela temporada que o Hamilton acabou ganhando na última curva do circuito aqui em São Paulo, mas a partir do acidente do Massa em 2009, o rendimento dele também nunca mais foi o mesmo. Ele até chegou a brigar por vitórias, mas no fim das contas o Brasil, que já foi uma potência na Fórmula 1, com o Emerson Fittipaldi, com Ayrton Senna, Nelson Piquet, mesmo os que não ganharam títulos, como o José Carlos Passe, o Rubens Barrichello, o Felipe Massa, nós chegamos a um ponto em que não temos nenhum piloto brasileiro no grid e com isso a Globo foi passando a tesoura, cada vez mais transmitindo menos, deixando o pódio de lado, depois o treino classificatório. Foi uma coisa que realmente o fã da Fórmula 1 não aceitou muito bem e a Band consegue fazer isso de uma forma muito espetacular, mostrando pré-corrida, pós-corrida, as coletivas, as entrevistas que os pilotos dão logo depois da corrida, o clima do autódromo desde a quinta, sexta-feira. É realmente uma nova forma de abordar. A Globo só fez isso no passado, quando tinha o Ayrton Senna ganhando os títulos, porque aí a Fórmula 1 tinha uma audiência espetacular, era até maior que Campeonato Brasileiro, diga-se de passagem, lá no final dos anos 80, 87, 88, quando tinha o Piquet, o Senna, a Globo deixava de lado o futebol para passar a Fórmula 1, olha só, hein? Até o ano passado, quando tinha a corrida de Fórmula 1 às 4 da tarde, a Globo deixava no Sport TV porque ela tinha que mostrar o Brasileirão. Nos anos 80 a história era diferente e sobrava para o futebol ficar fora da TV aberta. E aí a gente chega ao quinto motivo, ao quinto tópico desse vídeo, que é a qualificação da audiência. Porque muita gente fala que a Band tem metade do Ibope que a Globo dava com as mesmas corridas. Mas o que interessa para os patrocinadores e para o mercado publicitário, mais do que a quantidade de pessoas, é quem são elas. Se são um público consumidor, um público que tem a ver com os valores que estão sendo passados por aquela competição, com os produtos que estão sendo anunciados na grade da Band, mesmo na Fórmula 1 em geral. E aí eu pego uma informação, por exemplo, que foi publicada pelo site Bastidores da TV essa semana, no Grande Prêmio de São Paulo agora no fim de semana, se a Band liderou por meia hora mais ou menos entre o público geral, entre o público masculino essa liderança foi durante toda a corrida. Mais do que isso, a Band conseguiu alcançar 57% do público masculino que faz parte das classes A e B, ou seja, as classes com os maiores poderes aquisitivos. E é aí que os patrocinadores estão interessados. Isso vale para a Fórmula 1 na Band, pode valer para a Libertadores no SBT, para o futebol na Record, porque é muito fácil a gente falar que um evento dá metade da audiência do que dava na Globo. Mas afinal de contas, quem é essa metade que não quis ver a corrida na Band ou que não quer ver a Libertadores no SBT, o Carioca na Record? Essa metade não gosta tanto assim de esportes. Essa metade gosta de assistir a Globo. Ela é um público fiel da Globo. O patrocinador tem que levar em consideração se aquele público é extremamente importante ou não para o produto que ele está anunciando. Se forem marcas mais populares que servem para todo mundo, realmente pode haver aí alguma perda. Mas as marcas que anunciam nessas emissoras têm que estar interessadas naquilo que o mercado publicitário chama de target, né, que é o público-alvo. Se esse público-alvo está assistindo no SBT, está assistindo na Record e está vendo a Fórmula 1 na Band, está tudo certo. E ainda por cima é muito mais barato do que uma cota da Fórmula 1 na Globo, que era 100 milhões de reais e na Band custa 20% disso. Quantidade de pessoas nem sempre quer dizer muita coisa. Poderia ter aqui 250 mil inscritos no YouTube, eu tô chegando a 50 mil, mas eu tenho uma base extremamente engajada, vocês participam aqui dos vídeos, dão comentários, dão opiniões, sugestões para novos vídeos. E se eu tivesse 250 mil que mal clicassem nos meus vídeos aqui? Seria uma base que não serve para muita coisa, né? Então, o que importa é realmente o engajamento, o quanto aquele público está disposto a consumir o produto, e é por isso que na Band a Fórmula 1 tem sido um sucesso. Antes de encerrar o vídeo, eu quero fazer um convite para você, porque nesta quinta-feira, dia 18 de novembro, a partir das 8 horas da noite, vai rolar a edição do mês do Roda Mídia, o nosso programa que entrevista as personalidades da mídia esportiva e que desta vez terá como convidado o Luiz Alano, que é narrador do SBT, fez também a Série C agora no DAZN e será agora o nosso entrevistado nesse mês importante para o SBT. Ele vai fazer a transmissão da próxima semana da UEFA Champions League, já que o Theo José já estará à disposição da equipe que vai fazer a final da Libertadores, então o Luiz Alano vai fazer Barcelona e Benfica, e é uma oportunidade legal da gente conhecer ele um pouco melhor, de saber como pensa o narrador número 2 da emissora que vem transmitindo aí a Libertadores, a Champions League e outras competições.
Então, recado anotado, estarão comigo nessa o Gabriel Wacker, o Alessandro Oliveira, que tem um ótimo canal de mídia esportiva aqui no YouTube também, o Rodolfo Gomes do Futeboteco, que é o maior canal de mídia esportiva aqui da plataforma, e a Júlia Vani vai estar mais uma vez também com a gente nesse programa, tá bom? Esse é o blog do Alan Simon, aqui você sabe onde seu time joga.